Olá, muito bom dia! Bom dia, Flávia, bom dia, Bruno, bom dia, Manu, bom dia a todos, bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Eu sou o André Wormsbecker, começando aqui mais uma edição da nossa coluna Corações e Mentes aqui no Jornal da Mix. Muito bem, aqui nessa coluna Corações e Mentes a gente fala sobre assuntos relacionados à física quântica, espiritualidade, filosofia, fenômenos paranormais e outros assuntos malucos e intrigantes, instigantes e bem curiosos que a gente sempre fala aqui na nossa coluna Corações e Mentes, beleza? Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto específico, um assunto meio estranho, tem muitas pessoas que não conhecem esse assunto, sobre um produto que a gente vai falar aqui, que a gente usa geralmente aos domingos. Tandã! Quem sabe? É isso aí, aos domingos a gente usa um produto meio escuro que sempre deixa os alimentos deliciosos. É uma pedra escura, já descobriram, né? Bom, a gente está falando do carvão. Ontem foi domingo, talvez muitas pessoas tenham tido a experiência de se alimentarem ontem com um churrasquinho delicioso e, obviamente, talvez em 99% dos casos, esse churrasquinho foi feito com o carvão, aquela pedrinha preta e que vem da carbonização das árvores aí, depois que são queimadas e é encontrado no solo, né? Existem muitas minas de carvão pelo Brasil e o carvão, hoje a gente vai estudar ele como uma forma medicinal, né? Para quem não sabe, ou nossos avós sabiam muito disso, né? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, os antigos falavam muito sobre o carvão como remédio, né? O carvão, ele é um poderoso absorvente de substâncias ali, que já se conhece isso há milênios. Muitas pessoas já sabem que o carvão ali, o carvão natural, né, o carvão bem natural, o carvão nativo ali é um produto altamente poderoso por absorver muito as substâncias que são encontradas na natureza não, mas substâncias que podem ser nocivas ou tóxicas para o nosso corpo, principalmente, ele absorve essas substâncias. Então esse carvão, como uso medicinal, ele era usado para inúmeros outros fins relacionados, lógico, à saúde humana, e poucos sabem disso, né? O carvão, ele tem propriedades assim, que ele absorve muitas, por ele ser muito poroso, né? Ele absorve, capta e fixa substâncias ou toxinas que estão no ar, né? Na água, ou também nos alimentos, ou no corpo e também sobre a pele. Tem até pessoas que usam o carvão guardadinha num pacotinho no bolso para absorver essas substâncias ou toxinas que estão no ar, para não serem absorvidas pelo nosso corpo, né? E pelo planeta aí, milhares de médicos, físicos, principalmente químicos, né? Também biólogos e bioquímicos e até veterinários têm essa afirmação de que o carvão realmente absorve com eficácia os medicamentos, os entorpecentes, aditivos alimentares que for, ou eles chamam de aflotóxicos e adubos químicos também, ou metais pesados, ou gases ou detergentes também, né? Então ele absorve também, lógico, né? Se ele tem uma porosidade para absorver essas substâncias, essas toxinas, ele também tem o poder de absorver alguns tipos, né, de bactérias, de vírus, e toxinas até de venenos, né? Veneno de cobra, veneno de aranha, veneno de abelha, e aflotoxinas, isso que a gente chama de micotoxinas, né? Por exemplo, foram feitas foi um químico que fez essa experiência, houve uma demonstração importante que comprovou isso, de um químico chamado Bertrand, que tomou 5 gramas de trióxido de arsênio, o suficiente para matar 150 homens. Ele fez isso lá no final do século XIX, lá no comecinho do século XIX. Então ele engoliu uma mistura aí
E só que ele engoliu o carvão junto. E outra demonstração pública foi do farmacêutico francês Thury, também lá perto de 1831 mais ou menos. Ele engoliu, durante a Academia Francesa ali de Medicina, 1 grama de estricina, também 20 vezes a dose mortal para qualquer ser humano aí. E ele sobreviveu, e tanto ele quanto o Bertrand sobreviveram, ele com 5 gramas e o outro com 1 grama, sobreviveram porque tinham misturado ali, fazendo a mistura das componentes ali. Ou seja, o que aconteceu? Se eles tomaram veneno, praticamente veneno, o que aconteceu ali? O carvão acaba absorvendo essas toxinas e não permite que essas toxinas invadam o seu corpo. Por isso que também é usada contra o veneno de cobra, veneno de aranha ou veneno de algum inseto específico, né? Então o carvão é muito usado em vários locais, em vários hospitais, até como uma forma terapêutica, né, para ajudar as pessoas. Como usar o carvão e que tipo de carvão a gente pode usar? Bom, a gente usa o carvão ativado, né, que a gente chama de carvão ativado, que a gente pode encontrar em farmácia, em casa de produtos naturais, ou o carvão obtido da madeira queimada, né, como esse que a gente compra para fazer o churrasquinho de domingo. O importante, então, o importante da questão do carvão é reduzir ele a um pó, um pozinho bem fino, né, para ser misturado com água e bebido. Quanto mais fino tiver, né, essa questão de você bater ali o carvão e deixar ele bem fininho, ele vai ter mais poder de absorção, né? É importante saber que o uso do carvão também não tem contraindicação, né, a não ser quando se trata de uma intoxicação por produto corrosivo, aí não tem como ser ingerido daí, né? Então é bom evitar de tomá-lo próximo a refeições para não absorver, para o próprio carvão não absorver as vitaminas e as nutrientes que você está comendo ali, né? Por isso que não é bom tomar perto das refeições. Bom, o carvão não tem efeitos colaterais, né? Ele é um produto em perfeita harmonia com a natureza. Pode ser dado para crianças e adultos, e tem gente que usa o carvão, aquele pozinho do carvão, dentro até de filtros, né? Esses filtros de barro que às vezes as pessoas têm em casa. Em casa tem pessoas que meio que colocam um pouquinho do pó do carvão ali, ou uma pedra de carvão dentro da água também, que além do filtro de barro sendo um dos filtros mais poderosos do mundo aí, e a maioria deles é feito no Brasil, então uma ideia brasileira. Então os filtros de barro já meio que filtram toda a água, e com o uso de carvão ainda é até melhor ainda, né? Ele dá uma limpadinha até na água. Então o carvão, nessa questão dele como o carvão como medicina, como medicinal, ele é útil nos casos de, por exemplo, intoxicação por alimento, por medicamento, por droga, overdose, barbitúricos, antidepressivos, etc., né? E o carvão impede que essas toxinas presentes nos alimentos estragados passem para o sangue, né? Inclusive a que a gente chama de aflotoxinas, que são venenos produzidos por fungos do bolor, aquele fungo, né, que tem no bolor, no mofo, presente também em amendoim, nozes, no pão, no presunto defumado, no coco ralado, etc. Tudo isso é absorvido pelo carvão. Não esqueçam que existe uma pesquisa aqui no Brasil em que a maioria das fábricas de amendoim tem problemas com fungos, né? De eliminar esse fungo dentro do amendoim. Por isso o Brasil é um dos países onde se tem maior índice de fungo de bolor dentro do amendoim. Por isso que tome cuidado quando você for comer muito amendoim, né? Por favor, tome cuidado. Bom, e para outras coisas de problemas digestivos, né, como mau hálito, gases, as próprias bactérias causadoras dos gases são absorvidas pelo carvão. Então tem que pesquise sobre essas ideias que o carvão pode te ajudar aí como sendo um remédio, na verdade, né? E para outras coisas, por exemplo, para picada de cobra, inseto venenoso, aplica-se o carvão ali ativado, em forma de pasta ou fazendo uma compressa envolvida numa gaze, né? E essas compressas, no caso de picada de cobra, podem ser trocadas com frequência a média de 10 a 15 minutos, né? Também nesses casos dá para tomar o carvão com água a cada 2 horas por 3 dias, né?
problemas nos olhos, no nariz, na garganta, também pode aplicar cataplasma de carvão para feridas infectadas com pus, e inclusive na Inglaterra é muito usado em hospitais para cura de úlceras varicosas infectadas ou feridas pós-operatórias infectadas. Então lá na Inglaterra, nos hospitais da Inglaterra, ele já é um protocolo lá que eles usam para esses tipos de curativos, né? E sobre essas partes infectadas aí de feridas ou alguma coisa assim na pele. E o carvão também absorve alcaloides, também nicotina, morfina e substâncias contidas no álcool. Então, para quem tem dependência a álcool, o carvão também tem essa propriedade. Também ele para neutralizar qualquer material tóxico de 1 a 2 minutos. Então, por isso que eles fizeram aquela experiência, os primeiros malucos lá que fizeram aquela experiência lá no século XIX, fizeram isso, tomaram arsênio e depois tomaram junto com carvão, né? Então o carvão acabou absorvendo essas toxinas. Também dá para tratar contusões, né? Que é bem efetivo o uso do carvão. E para infecção hospitalar, a solução definitiva basta esparramar um pouco de carvão por toda a parte ali, sobre panos, né? Esfregar, limpar o chão, para limpar até, né? Para contra a infecção hospitalar, se limpa o chão ali com carvão ativado, né? E dá para colocar na água para você acabar bebendo ali o carvão, como se fosse um absorvedor aí de todas as toxinas. Para combater também efeitos de radioatividade telúrica, né, que são essa radioatividade que vem da Terra, bem como em aparelhos de raio-x e quimioterapia. O carvão também absorve e elimina do corpo a radioatividade, por isso é importante carregar, viu? Por isso que eu falei que tem gente que carrega junto ao corpo um pedacinho de carvão, e também, às vezes, quem sabe deixar debaixo da cama em que você dorme ali, não embaixo do travesseiro, mas embaixo da cama, na direção do travesseiro ali, para você eliminar essas radioatividade telúrica, essa que vem da Terra, né? E também tomar água, se for o caso, e dá para deixar até para fazer a purificação da água com essa questão do carvão, né? Dá para colocar também carvão, um pedaço da comida que a gente cozinha para realçar o sabor, né? É lógico, a gente já sabe disso com a questão do carvão, quando a gente queima o carvão na lenha, queima o carvão no churrasco ali, e dá um sabor muito delicioso para as comidas. Por isso que eles ficam com aquele sabor gostoso quando tudo é feito no carvão, né? Até a gente fala dos fogões a lenha antigamente, deixar uma comida com um sabor muito bom. Então o carvão é uma substância, um ingrediente muito importante aí para nos ajudar a combater essa questão do carvão, né? Até tem um segredo aí, porque a comida é feita no fogão a lenha, o churrasco assado fica muito mais gostosa, porque os raios infravermelhos passam através dessas panelas e ionizam os alimentos contidos nas panelas, né? Vale a pena, ele deve ser usado muito na nossa vida diária, no organismo, em nosso local de trabalho, junto ao nosso corpo, porque ele energiza tudo. Então é bom ter um carvão moído por perto, sempre de prontidão para uma emergência, uma picada, uma contusão, né? Uma intoxicação alimentar ou alguma coisa assim, porque o carvão realmente é uma substância importantíssima e a gente não dá muito valor, né? A gente só pensa nele para churrasco. Então é bom você usar o carvão sempre para poder eliminar essas toxinas. Então faça como alguns fazem mesmo, coloca um pedacinho de carvão em um saquinho de pano ali e use junto do teu corpo. Pode ser colocado na calça, dentro do bolso ali, sei lá, ou você pode até usar ele colado em alguma coisa, uma fitinha em você, sei lá. E esse carvão você pode usar até ele 7 dias grudado no teu corpo ali. Depois você joga ele fora, pode ser até enterrado na terra e joga fora e usa o carvão, ou pega outra pedrinha de carvão e usa para você. É isso aí, se você quiser pesquisar mais sobre o uso do carvão como remédio, entra lá no nosso site estudos.quantumdocs.space. Lá tem bastante informações sobre a questão do carvão, que são informações que estão na 3ª dimensão e também na 4ª dimensão. São informações espirituais também sobre
essa ideia do carvão ser um remédio para vários tipos de problemas aí, ok? Então, beleza? Obrigado pela sua conexão aqui com a nossa coluna Corações e Mentes aqui no Jornal da Mix. Não esqueça que ele vai estar em breve lá no Spotify do Jornal da Mix, também no Spotify do @QuantumDocs. E siga a gente nas redes sociais, @QuantumDocs. Lá tem bastante informação, tem bastante vídeos lá nos nossos canais também do YouTube. E lá também tem várias informações de vários artigos, né? Vários vídeos, várias lives que a gente fala de vários assuntos, sempre comentando os assuntos ligados aqui a Quantum Docs, ok? E obrigado pela sua conexão, fique com a gente e a gente volta na próxima semana aqui no Jornal da Mix, na coluna Corações e Mentes. Eu sou André Wormsbecker e agradeço a sua participação. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Tchau, até a próxima!